Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 3 de junho do ano da graça de 2020 e eu gostaria de voltar a meditar com os irmãos, ainda considerando João capítulo 13 e o versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E, amados, eu não posso negar-vos que este assunto me tem perturbado, particularmente nos últimos dias, considerando em meu coração a importância deste assunto. Amar, o amor. Compartilhei ontem com os irmãos muita coisa errada se tem acontecido em nome de amor, muitas expressões e muitas manifestações erradas e destrutivas têm acontecido, mas este é um assunto de facto muito, muito importante que não podemos deixar de considerar no nosso coração, porque ele é transversal no nosso viver diário. E como ontem partilhava com os irmãos, nós precisamos de fazer um teste constante àquilo que nós pensamos, dizemos e fazemos e questionar-nos se isto é um ato de amor, se isto é um ato de amor. E temos que fazê-lo sempre ao padrão das Escrituras, não ao nosso padrão, obviamente, porque o nosso vai ser facilmente corrompido e pode facilmente levar-nos ao engano. É, olhando para a palavra, questionar-nos. Esta seria uma expressão de amor de Deus para comigo? Porque, de facto, tudo aquilo que nós pensamos, dizemos e fazemos são manifestações ou não de amor. Sem dúvida nenhuma, amados, sem dúvida nenhuma. Este é um assunto, de facto, muito importante. Difícil, muito difícil, mas que não podemos deixar de o considerar com muita seriedade nos nossos corações. Se nós nos remetermos ao Sermão do Monte, percebemos, mais uma vez, lá em Mateus, nos capítulos 5 e seguintes, que a certa altura o Senhor Jesus Cristo começou a redefinir alguns dos mandamentos antigos. E, por exemplo, ele estava a dizer que matar alguém, assassinar alguém, não sou eu que estou a dizer, é o Senhor Jesus que está a dizer, matar alguém, que para nós é algo absolutamente rejeitável e condenável, matar alguém é algo que acontece se eu, na minha mente, pensar mal ou desejar mal para outra pessoa. Tal é o nível de seriedade que o Senhor Jesus coloca nestas coisas. Nesta sequência, porque este é um assunto muito importante, lá no capítulo 5, a partir do versículo 43, o Senhor Jesus Cristo vem redefinir um outro mandamento. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E nós pensamos, mas isto é muito difícil, isto é impossível. Mas ele termina esta expressão dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. O padrão é este. É muito difícil, mas é este, não há outro. E nós temos que avaliar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, para perceber se isto se encaixa aqui. E particularmente no que diz respeito às nossas palavras. Provavelmente aquelas que mais facilmente, e então hoje em dia, amados, com a facilidade das comunicações, mais facilmente nós podemos cair em erro. Mas que obviamente, como nós bem sabemos, porque também foi o Senhor Jesus Cristo que o disse, as nossas palavras são o resultado do nosso coração. Vejam, palavras do Senhor Jesus Cristo. O bom homem, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isto está em Lucas 6:45. Queria partilhar convosco um exemplo muito prático. Nos últimos dias fomos chocados com um acontecimento absolutamente brutal nos Estados Unidos, quando um polícia de facto levou à morte
um homem por uma ação rejeitável, ignóbil, que chocou toda a gente. Amados, a verdade é que quando olhamos para aquela situação, a nossa primeira reação, e muito humana, é condenar de uma forma clara aquele homem, aquele polícia. E ele é de facto digno dessa condenação. Mas é bom não esquecer que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz também para que aquele homem alcançasse a salvação. E o perdão para ele, para o seu pecado, está aí. Eu não estou a dizer que ele seria perdoado e não terá que pagar as consequências daquele ato que cometeu. Não, isso tem que acontecer. O Senhor Jesus nunca disse o contrário. Mas o Senhor Jesus olha para aquele homem, tal como olhou para aqueles que o estavam a matar, e diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Numa clara determinação no seu coração de que eles pudessem ainda conhecer o amor de Salvador, que ali estava representado na cruz. O mesmo aconteceu com Estevão, como eu já lembrei ontem, que, estando a ser apedrejado, orou ao Pai para que o Pai, por misericórdia, não lhes imputasse aquele mal, porque ele desejava que aqueles homens que agora o apedrejavam ainda pudessem conhecer o amor maravilhoso de Jesus Cristo. Como é que os meus pensamentos em relação àquele polícia podem ou não refletir este amor que o Senhor Jesus Cristo aqui me apresenta, o qual eu tenho que reproduzir, não só em relação àqueles que me são próximos, porque aqui no texto de Mateus ele próprio diz, amar os que nos amam é fácil. Não, amar aqueles que não merecem amor, isso sim, e é disso que o Senhor Jesus Cristo nos está a falar. Como é que eu lido com isto no meu coração? E sabem, isto é muito sério, porque as nossas palavras, os nossos pensamentos, que por determinação de Deus e por expressão do próprio Senhor Jesus Cristo são de facto determinantes, são tão importantes que Tiago, na sua carta, dedica uma boa parte do capítulo 3 a falar sobre esta questão do falar, como nós com o nosso falar podemos maldizer alguém, a mesma boca que se abre para louvar a Deus, e ele diz que isso não é possível. O Senhor Jesus Cristo diz que uma árvore não pode dar, uma fonte não pode deitar água salgada e água doce. E, no entanto, tantas vezes nós, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e tantas vezes com as nossas ações também, não somos coerentes. Uma das coisas que me tem ajudado tantas vezes em momentos difíceis com este problema é, por exemplo, considerar aquilo que eu vou dizer vai impedir a outra pessoa de um dia me ouvir falar do amor de Jesus? É porque se vai, eu não vou querer dizer isso. Porque por muita razão que eu tenha para lhe dizer alguma coisa, eu tenho que a amar ao ponto de um dia poder ser ouvido por essa pessoa e dizer-lhe que Jesus a ama e que ela precisa do amor de Jesus na minha vida. Aquilo que eu vou fazer pode impedir essa pessoa de compreender isso na minha vida, através da minha vida, porque nós somos sal e luz. Mas vamos refletir sobre isso amanhã, um bocadinho mais profundo. Como o Senhor Jesus Cristo diz lá em João 13, a forma como nós nos amamos vai manifestar a presença de Cristo ou não na nossa vida. É um bom teste. Muito difícil, amados, muito difícil, porque tantas vezes nós desejamos dizer e fazer outras coisas. O problema, amados, mais profundo, é que tantas vezes isso já germinou no nosso coração, nos nossos pensamentos. E o Senhor Jesus diz que isso não pode acontecer. Não pode acontecer. As nossas razões, as nossas convicções não podem ir além daquilo que é a razão maior e a convicção maior do nosso coração, que é Jesus Cristo. Aquele que é o modelo de amor. Amar os outros como Ele nos amou. E Ele tinha tantas razões, e Ele tem tantas razões para apontar-nos o dedo e dizer-nos: tu fazes isto, tu fazes aquilo, tu és isto e tu és aquilo. E, no entanto, o Senhor Jesus Cristo está sempre disponível, de braços abertos, para nos perdoar
assim nós possamos nos arrepender. Assunto sério, amados. Tenho-me debatido com este assunto nos últimos dias de uma forma mais particular e eu convidava os irmãos a fazerem o mesmo. Amados, vamos continuar a cuidar-nos em amor, em oração também. Continuar a orar pela vida do irmão, do pastor António Silva, na sua recuperação. Também o irmão Carlos, a sua recuperação também está a ser realmente muito difícil. Vamos continuar a sustentá-lo com as nossas orações. Os nossos queridos irmãos, por favor, orem. No próximo domingo, querendo o Senhor, vamos recomeçar aqui os nossos cultos presenciais. Há tanta coisa para tratar, tantas coisas para salvaguardar. Ajudem-nos em oração também a preparar cada um destes aspectos, que o Senhor nos dirija e que possamos ser realmente fazer tudo aquilo que Ele deseja que nós façamos, mas ainda que com muita alegria, porque desejamos muito estar juntos novamente. Vamos orar por os que estão mais frágeis espiritualmente, emocionalmente, e por os que continuam a passar por dificuldades financeiras, que necessitam também de assuntos muito práticos da sua vida a serem resolvidos. Vamos colocá-los aos pés do Pai. Amados, que o Senhor nos ajude, pela ação do seu Santo Espírito, a entender e a viver este amor extraordinário todos os dias da nossa vida, para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe.